Queria deixar para a nossa meditação, irmãos, em Hebreus 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até seu sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais em disciplina, de qual todos são feitos participantes, vós então bastardo e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrijam como bem lhe pareça, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Essa palavra, irmão, nos ensina que quando nós passamos por essas tribulações e como nós vivemos, muitas vezes nós passamos, e ela está para todos. Quando aqui fala que Deus, Ele nos corrige como nosso Pai espiritual, nós não queremos muitas vezes aceitar, irmãos. Nós queremos ser, assim, não aceitando. Aqui diz, se a gente não aceitarmos a correção do Pai, como nós seremos filho dele? Quando nós dizemos que não queremos a correção, porque nós aceitamos muitas vezes a correção aqui na terra, mas do nosso Pai, nós não queremos aceitar. Mas se nós perseverarmos aqui, porque Cristo, Ele já teve toda a sua correção lá naquela cruz, quando Ele foi e padeceu por nós. Ele sim foi corrigido e aceitou a correção, porque irmãos, quando ele foi naquela cruz e morreu por cada um de nós temos que nos sujeitar, irmãos, porque o grande feito ele já fez por nós, e nós, nas dificuldades que nós vivemos, nós não queremos, mas quando nós aceitamos a correção de Cristo, nós temos um exemplo supremo de perseverança. Quando nós aceitarmos a correção, nós sabemos que ela é para o nosso crescimento, que quando nós passarmos por essa tribulação aqui, nós sermos disciplinados aqui, porque nem o Pai, irmãos, nos corrige, principalmente o nosso Pai Celestial. Ele não nos corrige para o nosso mal. Ele só aqui diz tudo, irmãos, que nós somos corrigidos, nós somos disciplinados para nós alcançarmos a nossa salvação. Porque quando nós somos corrigidos pelo nosso Pai, quando nós estamos na provação e não queremos aceitar, achamos que nós estamos certos, que nós temos que muitas vezes nós pensamos que Deus tem que fazer o que nós queremos, mas não é assim. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina isso. Ela ensina que nós devemos,
tribulação, tendo a perseverança. E quando, irmãos, nós vemos, e nós às vezes passamos, até mesmo nós, como somos exortados, nós nos afastamos, nos prostramos e não queremos levantar a cabeça e dizer: Deus, eu estou nessa provação, porque Ele está corrigindo, irmãos. Aqui está dizendo, quando Deus nos coloca em situação, Ele está nos ensinando e nos mostrando, porque nós vamos ser... Quando nós sairmos da aprovação, quando nós saímos de muitas vezes que nós estamos passando por dificuldade, e nós saímos dela, nós vemos o que nós crescemos. Porque, irmãos, nenhuma tribulação que nós perseverarmos até o fim, nós somos derrotados. Quando nós somos disciplinado e nós entendemos isso, irmãos, como é bom quando nós vencemos a luta, nós falamos: Deus, valeu a pena eu ter passado por aquela situação, porque é um aprendizado, é uma situação que nós podemos ajudar outro, mas, irmãos, nós temos que aprender realmente a sermos filhos, e filhos aceitando a correção do Pai. Porque nós, como os filhos, aqui, nós respeitamos o nosso Pai, mas muitas vezes nós não queremos respeitar o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque Ele nos coloca mesmo, muitas vezes, à prova. Ele nos coloca mesmo assim, que nós vemos assim: Deus, eu não vou aguentar, então me tira dessa. E se Ele não tira, em vez de nós acharmos que aquilo está nos ajudando, não. Nós falamos assim: Deus, eu não quero mais, eu não quero. E às vezes até deixamos de acreditar no nosso Deus, o tão grande e poderoso Ele é. E assim, irmãos, cada vez mais que nós vamos sendo descrentes, nós vamos nos afundando mais e vai vindo mais provações, porque Deus nos quer corrigido. Não nós corrigimos o que nós vivemos. Ah, não, eu vou ser do jeito que eu quero. Não. Isso não nos adianta, irmão, nosso viver do dia a dia, vivermos segundo a nossa vontade, porque a nossa vontade já não existe mais. O que existe, sim, é a vontade de Deus na nossa vida. Aí, sim, tudo vai se completando. Deus vai nos ajudando, vai nos exortando, vai nos corrigindo, e nós vamos seguindo, vamos sendo vencedores e vamos conseguindo vencer todas as batalhas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Convido o pastor a estar aqui à frente. Convido a irmã Kelly a estar orando pela vida do pastor, amém? Estender nossas mãos. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigada, Pai querido, por mais uma vez, Senhor, estarmos na Tua presença. Pai, Senhor, que hoje, agora, Senhor, neste momento, Senhor, usa, Pai querido, Teu servo, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, e que possamos ouvir, Senhor, o Teu querer. E usa, Senhor, o Teu servo como canal de bênçãos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém. Você crê que Deus está nesse lugar? Amém. Amém? Meu amado e minha amada, eu quero lhe dar uma notícia. E essa notícia, eu quero lhe dizer antes que eu comece a falar alguma coisa, que infelizmente eu não tenho nenhuma palavra, para você nessa noite. Infelizmente eu não tenho. Eu não tenho o que falar para você nessa noite. Eu não tenho. Tenho certeza que eu não tenho. Infelizmente, se você veio aqui querendo ouvir uma palavra da minha parte, eu quero lhe dizer que eu não tenho palavra para te dar nessa noite. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você veio ouvir o Espírito de Deus falar contigo, você tenha certeza de uma coisa: que a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar poderá ser sentida pela tua vida, se você abrir o teu coração e entender o que Deus vai falar contigo nessa noite. Porque, meu amado e minha amada, Deus está nesse lugar, e a palavra de Deus, ela vai entrar no teu coração, porque ela já tem um propósito para o qual ela vai ser enviada. E é por isso que eu lhe convido a se colocar de pé e abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, ao capítulo de número 15, e vá ao versículo de número 23 e detenha sua atenção para a palavra de Deus.
O de cantará chacataramanai. Deus está nesse lugar e você precisa entender o que Deus vai falar contigo. Meu amado e minha amada, você está no lugar privilegiado. E eu quero dizer que você precisa entender essas palavras que Moisés escreveu para você e que ela vale até os dias de hoje. É uma palavra que traz uma sombra do Novo Testamento para você e para mim. É escrita no Antigo. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 23. Versículo de número 23. Amém? Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. Versículo de número 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Vou repetir o versículo de número 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Eu lhe convido a repetir comigo esse versículo. Amém? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Vamos repetir só a parte B. Que havemos de beber? Você acredita que essa palavra é de Deus? Você acredita que essa palavra veio do trono de Deus para você nessa noite? Então, desocupe tuas mãos e prepare para dar a melhor salva de palma para Jesus, porque Ele já começou a falar com você desde o momento que você colocou os seus pés por aquela porta. E saiba de uma coisa: essa palavra, ela é rema, essa palavra, ela é edificada, essa palavra, ela produz, porque ela vem de Deus para você nessa noite. Se assente glorificando a Deus. Irmãos, eu quero, antes que nós possamos falar qualquer coisa, eu quero dizer para você uma coisa. Entenda o seu chamado para o ministério. Entenda o seu chamado para o ministério. Porque você é um embaixador de Deus. A igreja não entendeu, vou repetir. Entenda o chamado do seu ministério, porque você é um embaixador de Deus. Amém? E tem embaixador aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Irmãos, vocês sabem que o embaixador, ele é um representante legal de uma nação. Amém? E é por isso que quando é enviado um embaixador para uma nação, ele sai em uma missão. O embaixador, ele vai para um outro país, ele vai em uma missão. E qual é a missão do embaixador? Representar o seu país. Qual é a função desta igreja? Qual é a função da tua vida? Qual é a função da tua família? Qual é a função do seu dia a dia? Qual é a função da tua vida? Meu amado e minha amada, eu quero dizer uma coisa, que é necessário você entender o propósito para o qual Deus lhe chamou. E eu quero lhe dizer uma coisa para você. Irmãos, eu disse aqui na quarta-feira que Deus só chama quem é ocupado. Deus não chama quem é desocupado. Deus não chama quem não está fazendo nada. E se porventura Deus chama, Ele vai preparar, capacitar para se tornar um embaixador. Basta você querer ser. Então você vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Mas é necessário, irmãos, todas as pessoas que elas vão ser enviadas para uma nação, ela tem que passar por uma escola para aprender a língua ou a cultura
para onde ela vai. Irmãos, nós temos aqui o consulado, a embaixada brasileira. E se vocês não sabem, o cônsul, ele estudou japonês, então ele fala japonês. Ele estudou a cultura da nação. Então ele conhece como é a lei também da nação japonesa. Então ele foi capacitado a vir para cá. Mas só que se acontecer uma guerra, se acontecer, irmãos, uma revolução, se acontecer qualquer coisa, você, como um bom brasileiro, você vai se refugiar aonde? Aonde você vai se refugiar? Só você sabe, o resto não sabe não. Vou fazer de novo a pergunta. Né? Porque tem embaixada do Peru aqui também. Não tem, irmão? Né? Então, como um bom peruano, se houver aqui uma guerra, aonde o irmão vai refugiar-se? Na embaixada. Irmãos, Deus está falando contigo, amém? Mas a igreja ainda não está entendendo. Irmão, se liga no trono da graça de Deus para você entender o que Deus está falando contigo. Deus já está começando a ministrar no teu coração e você ainda não está entendendo. Se o embaixador ele conhece a cultura da nação, e se houver uma guerra, todos aqueles ao qual é representado pela nação, eles vão se refugiar na embaixada. E eu quero lhe dizer uma coisa: você está sendo refugiado nessa noite no reino de Deus. Porque você está na embaixada de Cristo. Você está na embaixada do Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa: o diabo, Satanás, os demônios tentaram contra a tua vida hoje, mas quando você veio para cá, quando você se dispôs a chegar nesse lugar, o Senhor levantou uma comitiva de anjo para te guardar até aqui. E quando você entrou por essas portas, saiba de uma coisa: que o diabo não pode e nem tem legalidade contra a tua vida. Então, meu amado e minha amada, guarde o teu coração, guarde a tua vida, para que o inimigo não tenha legalidade sobre a tua vida. Irmãos, só que existe uma coisa interessante. Todo embaixador, depois que ele aprende a cultura, irmãos, ele sai na missão. Qual é a missão? De proteger e de ajudar os seus compatriotas. Amém? E essa igreja, ela tem uma missão, amém? Amém. Eu vou repetir, esta igreja, ela tem uma missão, amém? Amém. E eu quero lhe dizer uma coisa: esta missão, desta igreja, você está envolvido nela. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir, a missão desta igreja, você está envolvido nela. Sabe por que você está envolvido nela? Porque você é um embaixador, você é um representante de Deus na terra. Você é um representante de Cristo nesse lugar. E nós vamos entender, irmãos, por que Moisés, ele escreve esses versículos que nós acabamos de ler. E é aí que eu quero que você entenda o que Deus está falando contigo. Para que você entenda, eu quero dizer para você uma coisa. Moisés, irmãos, ele nasceu, foi criado aos seios de Faraó, aprendeu a cultura egípcia, ele sabia manusear, irmãos, com talento, todos os artifícios, tudo aquilo que era ensinado aos sucessores de Faraó. Moisés sabia tudo disso. Mas o chamado de Moisés não era para se tornar Faraó. Eu quero dizer que o seu pensamento, as suas ideias, não é o propósito que Deus tem para você. Você precisa entender, irmãos, o que Deus tem para você. E é por isso que é necessário você observar quando Isaías escreve o capítulo 55, a partir do versículo 8, e ele vai, irmãos, começa a falar para mim, e começa a falar para você. Isaías, irmãos, ele foi chamado também para ser um embaixador, ele foi chamado para uma missão, e a missão dele era anunciar aquele que viria nos resgatar da mão de Satanás, aquele que nos viria resgatar, irmãos, da
condenação eterna para nos dar vida e vida em abundância. Então Isaías, irmãos, ele recebe a missão, e o que ele diz no capítulo 55? Olha, eu e você precisamos entender qual é o pensamento de Deus, o que Deus está pensando a teu respeito, o que Deus está achando do que você está pensando. Para que você tenha essa noção, é necessário você entrar na profundeza dos pensamentos do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você que Moisés, ele aprendeu com Faraó todas as coisas, mas havia algo no coração dele, aquilo que Deus colocou no coração dele. Deus colocou no coração de Moisés: você é um libertador. Moisés, você é um libertador. Mas Moisés não aprendeu a ser um libertador. Mas a paixão dele, irmãos, vou fazer uma pergunta para você, aqui que está aqui comigo, você de casa: qual é a sua paixão? Qual é a sua verdadeira paixão? Porque aquilo que você é apaixonado é aquilo que te capacita a você executar. Irmãos, as pessoas são apaixonadas. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Amém. Então zele por ela. Eu sou apaixonado pelo meu marido. Então zele por ele. Eu sou apaixonado pela minha igreja. Zele por ela. Eu sou apaixonado por Cristo. Então zele por tudo que Cristo te deu. Porque Deus te deu família, Deus te deu esposa, Deus te deu marido, Deus te deu uma igreja, Deus te deu carro, Deus te deu comida, Deus te deu roupa, Deus te deu filho, Deus te deu tudo o que você tem. Porque tudo que você tem já não é teu, é do Senhor. Então zele pelo aquilo que Deus te deu. Mas infelizmente algumas pessoas caem no descrédito de achar o que ele tem é dele. Irmãos, nem o túmulo que você tem é seu. Guarde isso, vou repetir. Grave isso na tua memória. Nem o túmulo que você tem é teu. Nem o túmulo que você tem é teu. Sabe por quê? Irmãos, uma coisa interessante, muito interessante, as pessoas fazem tudo para a sua vida ser bem vivida, mas no final, depois que passa alguns anos, ele é retirado daquele túmulo onde estava, e é outro colocado no seu lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem vida, então ele não vai para o túmulo, porque Jesus Cristo ressuscitou e você vai ressuscitar também. Amém? Irmãos, então Moisés, ele foi ensinado com tudo aquilo que Faraó deu, mas Deus tinha colocado no coração de Moisés ele ser um libertador. E o que acontece? Moisés vai passear, vai ver ali como é que estava o Egito, e de repente ele vê uma cena. Irmão, o que tem trazido constrangimento na tua vida? O que tem trazido angústia ao teu coração? O que tem trazido à sua vida insatisfação? Pastor, o que tem trazido angústia no meu coração é falta de dinheiro que eu não tenho. É? Trabalhe. Seja organizado. Seja feita uma boa contabilidade. E você terá o suficiente para viver. Pastor, o que me deixa aflito é porque ninguém me ama. Então ame também. Passe a amar as outras pessoas. Mas o que me deixa angustiado é porque ninguém me entende. Então entenda as outras pessoas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que é muito importante na sua vida. Você saber o propósito para o qual você foi chamado. Porque as pessoas, irmãos, ela fica angustiada com tantas coisas no mundo que lhe traz interesse próprio, que lhe traz satisfação própria. As pessoas, irmãos, ela fica angustiada por certas situações na sua vida, mas olha o teu irmão, olha o teu vizinho, olha a igreja, olha a noiva e nem sequer compadece. Não estou nem aí.
Não é problema meu. O irmão está passando. Irmão, você tem que chorar. A Bíblia diz assim. Igreja, presta atenção no que eu estou falando. Você deve chorar com quem está alegre. Amém? Amém. Não é amém não, irmão. Você chora com quem chora. E você se alegra. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesse momento, as lágrimas de Cristo rolam a teu favor. As lágrimas do Senhor estão rolando. Sabe por que as lágrimas de Cristo estão rolando? Porque, irmãos, existe um mundo lá fora de pessoas caminhando em passos largos para o inferno. Pessoas, irmãos, caminhando sem saber o destino da sua existência. E Deus, irmãos, lhe chamou como representante legal para proteger essas pessoas da condenação eterna, para que você seja apaixonado pelas vidas, e isso lhe comova a você tomar atitude, lhe comova a tomar, irmão, uma atitude que mude a situação das pessoas que estão morrendo sem Cristo. Isto é a missão do embaixador. Isto é a missão daquele que é um missionário. Mas eu não fui chamado missionário. Não colocaram a mão sobre a minha cabeça. Não me separaram. Não me enviaram para outro país. Não me sustentam. Não me pagam uma passagem para mim ir pregar em outra nação. Meu amado e minha amada, eu quero dizer uma coisa para você. Desde o momento que você abre a tua boca, como está escrito no livro de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, e confessa a Jesus como teu Salvador, você já foi um candidato a se tornar um embaixador de Cristo. O embaixador, ele é um missionário do Senhor. Aonde ele estiver, você deve fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Irmãos, a igreja do século 21 está criando uma geração de crentes incrédulos. Está criando uma geração de pessoas que querem, irmãos, simplesmente viver por viver. Não entenderam o sacrifício de Cristo no Calvário. As pessoas estão preocupadas em fazer tudo para elas. Estão preocupadas em ajuntar e construir. Irmão, tantas pessoas construindo belos castelos. Pessoas construindo, irmão e minha irmã, riquezas, amontoando muitas coisas, e mal sabe ela, quem é embaixador de Cristo, ele tem um direito à árvore da vida, ele tem direito ao melhor do Senhor, e é por isso que eu e você, irmãos, não precisamos ficar preocupados, simplesmente confiamos no Senhor e obedecemos a tua palavra, porque Ele vai lhe dar o verdadeiro caminho. Irmãos, e hoje a geração de crente que nós estamos vivendo é crente, uma geração de crente que está preocupado com aquilo que não deveria se preocupar, mas deveria se preocupar em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Você sabe que toda vez acontece, irmãos, o embaixador, quando ele cria uma situação diplomática que pode provocar uma guerra, ele é substituído do cargo. Presta bem atenção. Todas as vezes que o embaixador, que é representante de uma nação, ele cria um constrangimento dentro da nação que poderá provocar uma guerra, ele é substituído, porque ele não pode ser mais embaixador naquele lugar, porque ele vai provocar uma guerra entre as nações. Eu quero dizer para você, nós estamos em guerra. A igreja não entendeu. Nós estamos em guerra, porque você veio provocar, irmãos,
há um atrito diplomático contra o inferno. Você deve provocar esse atrito. E é por isso que tem uma nação que é do reino de Deus que se levanta a teu favor. Então não se deserte, não seja um refugiado, mas seja aquele que vá cumprir a palavra que Deus mandou você cumprir. Irmãos, Moisés, quando viu que havia um egípcio maltratando um israelita, o que ele fez? Ele pegou e matou o egípcio. Ele deu liberdade. Deu liberdade àquele que estava morrendo. Então Moisés, irmãos, ele foi chamado para ser libertador. Moisés, ele foi chamado com uma missão. Você foi chamado com uma missão. Você foi chamado com um propósito. Você veio para essa nação. Você chegou aqui no Japão. E eu quero dizer uma coisa. Quando você voltar para a sua nação, você deve prestar um relatório de tudo aquilo que você fez na nação que você foi enviado. Porque o presidente, aquela autoridade, vai querer o relato de tudo que você fez. Sabe o que eu estou te dizendo, igreja? Sabe o que eu estou falando para você? Quando você chegar diante do Senhor, Ele vai perguntar o que você fez lá no Japão, quantas almas você ganhou, o que você fez, a tua paixão era o quê? A minha paixão era construir a minha casa, a minha casinha, a minha paixão era pagar minha dívida, a minha paixão era, pegou meu carro, a minha paixão era aquilo. Meu amado e minha amada, eu estou falando para você, que você vai ter que prestar um relatório. E tem um script. Irmãos, todo embaixador, quando ele vai para a nação, ele recebe uma carta. E dentro dessa carta, tem tudo aquilo que ele deve proceder e fazer naquela nação. E você recebeu essa carta. Está aqui, ó. Essa aqui é a carta. Esta aqui é a carta que você recebeu do presidente. Essa aqui é a carta que você recebeu da autoridade maior. Para você ler, meditar nela, para ser um bom representante. Irmãos, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, como diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Não sabe, não conhece, e vem Jesus e ratifica, confirma, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Irmãos, conheça quem você é. Se eu perguntar, você sabe quem você é? Você, eu sou fulano de tal. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você veio? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que Deus te guardou a tua vida até agora? Deus guardou a minha vida para mim ter uma família, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo. E Deus vai perguntar assim, quantas almas você já ganhou para mim? Quantas almas você já libertou? Eu já libertei ontem uma. Eu libertei uma 10 anos atrás. Eu libertei, eu fiz isso e aquilo. O nosso Deus não é um Deus apenas de passado. Nosso Deus é um Deus de passado, presente e futuro. Então, o Deus que lhe chamou, Ele é o Deus que te criou. E Ele lhe condicionou a você viver o seu futuro no presente. Viver o seu futuro no presente. Então você deve viver o seu futuro no presente. E Deus já relatou para você como que você vai viver o seu futuro no presente. Por isso que Moisés, irmãos, ele foi e libertou aquele homem. Mas existe uma coisa. Há sempre um acusador. O embaixador está lá. Aqui em Hamamatsu nós temos a embaixada, temos consulado, lá em Tóquio temos outro. E eu vejo muitas pessoas, no tempo da crise, quando estava aqui, sentando o pau da embaixada. Muitas pessoas foram lá para a embaixada, pediram dinheiro para ir embora. Muitas pessoas, irmãos, que trabalharam aqui no Japão, ganharam muito dinheiro, desperdiçaram o seu dinheiro.
viveram do jeito que quiseram. Muitas pessoas, irmãos, 10 anos de Japão, ganhando um salário de 300 a 500 mil. Quando deu a crise global, o que aconteceu? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Voltou para o Brasil, não tinha também nada. Não, agora foi aonde? Foi ao consulado. Queremos que você me dê o dinheiro. Mas o que você fez? Quanto que você ganhou? Não, agora não dá. Você sabia que vai ser assim para muitos? Quando você chegar diante de Deus e falar assim, eu quero o que o Senhor prometeu, a minha salvação, o meu resgate. E Deus vai perguntar assim, cadê o seu depósito? Cadê o seu depósito? Aleluia. Cadê aquilo que você depositou no meu reino? Cadê aquilo que você fez? Irmãos, eu quero te alertar por uma coisa. O acusador, ele vai apontar. Não, aquele dali não. Aquele dali não pode. Porque Moisés veio, irmãos, e viu o quê? 2 israelitas brigando. E quando ele se levantou para defender e falar, para com essa briga, ele falou assim, está pensando que eu não sei quem você é, assassino? Está pensando que eu não sei quem você é, ladrão? Está pensando que eu não sei quem você não é, feiticeiro? Está pensando que eu não sei quem você é, vagabundo? Está pensando que eu não sei quem você é, ladrão, maconheiro, prostituto? E assim vai, uma renca. Por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que se desviam do caminho do Senhor, porque dão ouvido aos acusadores, enquanto você deve dar ouvido ao chamado do Senhor na tua vida. E muitas pessoas estão parando com a obra de Deus, porque estão ouvindo mais os homens do que a Deus. Por isso que Jesus deixou escrito no livro de João, capítulo 10, para mim e para você. As minhas ovelhas. Quem é a ovelha aqui, diga amém. Amém. Irmãos, a ovelha, ela deve ouvir a voz do pastor. O pastor é que guia a ovelha e não a ovelha que guia o pastor. E o que nós estamos vendo hoje são ovelhas querendo guiar o pastor, irmão. Eu vou abrir com um parênteses, vocês sabem que eu gosto muito disso. Mas vou. Irmãos, o meu patrão, ele tem uma história comigo, hein? Porque eu falo tanto dele do culto. Ele não é um patrão. Ele não aprendeu a ser patrão. Ele não aprendeu a ser um embaixador. Ele não aprendeu por que Deus colocou ele naquele lugar como dono de uma fábrica. Porque existe na fábrica dele, aonde trabalha. Irmãos, 50% é islâmico e 50% é cristão. Da fábrica. 50% é crente, 50% serve a Deus e 50% serve ao Islã. E ele está no meio. Sabe o que acontece? Quem decide o que faz na fábrica não é o patrão, é os empregados. Se os empregados falam assim, não, vamos parar agora de trabalhar e vamos embora. O patrão fala assim, não, tudo bem, vamos embora. Se ele fala assim, vamos mudar o serviço, muda. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve, alarga o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. E obedeça o seu pastor. Obedeça o seu pastor. Seja fiel ao seu pastor. Mas sabe de uma coisa? Quando o acusador levanta, irmãos, nós esquecemos até quem somos. Então não esqueça quem você é. Você tem um chamado. Você foi chamado. Quando levanta o acusador, a única coisa que as pessoas querem fazer, fugir. Então não fuja. Não fuja do chamado que Deus tem na tua vida. Não fuja daquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Você está temendo porque o acusador tem se levantado. Você está duvidoso porque o acusador tem levantado. Mas eu quero dizer nessa noite que o acusador está caindo por terra. Eu quero dizer nessa noite que tudo aquilo que o diabo tem acusado você, tudo aquilo que o diabo tem levantado o dedo contra você, nós, na autoridade de Jesus Cristo, nós desfazemos todos os laços no nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Quem é acusado? Foge. Sabe o que está acontecendo com essa igreja? Sabe, irmã Thalita, o que está acontecendo com essa igreja? As pessoas estão fugindo.
Aí sabe quem é o culpado? O embaixador. O povo está fugindo. Por quê? Aí culpa o embaixador. O embaixador, ele quer libertar. Mas o povo não quer. Então prefere fugir. Por quê? Tem o embaixador e tem o acusador. O acusador está acusando. E quem é o acusador? O próprio irmão. Irmão, Deus está revelando para você aí. Entenda que Deus está falando com você e você de casa também. Irmãos, Moisés foge. E o que Moisés faz? Ele vai para onde? Vai para o pasto. Cuidar de quê? Das ovelhas. Irmão, não entendeu? Isso era para dar um glória a Deus. Moisés foi para o pasto cuidar das ovelhas. Aqui só tem ovelha. Aqui dentro só tem ovelha, amém? Amém? Aqui dentro só tem ovelha, amém? Graças a Deus. Ovelha, ela geme, chora, mas deixa ser limpa. Irmãos, a ovelha, ela deixa cortar os carrapichos. A ovelha, ela deixa passar a escova, né? E a escova às vezes dói. Vou falar daqui pela pastora, né? Que Deus, quando começa a corrigir, porque ama. Eu quero dizer para você, Deus está passando a escova. Mas não se preocupa não, depois da escova, Deus vem com bálsamo. Deus passa o bálsamo, irmãos. E o bálsamo é de Gileade. Para quê? Para que a cicatriz, ela fique curada. Moisés vai cuidar das ovelhas. E agora, o que acontece com Moisés? Moisés, irmão, estava cuidando de ovelha, mas precisava ser tratado. A sua alma precisava ser tratada. O seu caráter precisava ser tratado. A sua vida precisava ser tratada, porque não foi para isso que Deus chamou ele, para cuidar de ovelha. Deus colocou no coração dele para ser um libertador. Deus colocou no seu coração o quê? O que Deus colocou no seu coração, você que está aqui, você de casa. O que Deus tem colocado no seu coração, irmão? Será que Deus colocou esse espírito de libertador? Será que Deus colocou, irmãos, em você o desejo de honrar e glorificar a Ele, independente da situação que você está vivendo? Porque, irmãos, quando o acusador se levanta, você vai cuidar das suas coisas. Quando o acusador se levanta contra a tua vida, a única coisa que você faz é cuidar das suas coisas. Você esquece das coisas do Senhor. Você esquece daquilo que Deus colocou você para fazer. Irmãos, estava conversando com a minha esposa e ela falou assim: a Bíblia diz, depois que casa, né, fica mais difícil de fazer a obra. Não, irmãos, fica difícil não. Por isso que a Bíblia diz que se torna um só. Quando o marido casa e a mulher casa, tem que ter a mesma fé. Para quê? Para se tornar um só e continuar no mesmo projeto. Porque ambos serão dois, então terão mais força para fazer a obra do Senhor. Mas o que tem acontecido? É um marido para um lado e a esposa para o outro. Um vai para uma direção e o outro vai para outro. Irmãos, Deus, Ele constituiu a família, que é a segunda maior instituição que Deus faz. Porque a primeira é a igreja. Por isso que a igreja depende da família, a família depende da igreja. Porque as duas instituições foi Deus que fez. Irmãos, Moisés vai estar cuidando das ovelhas. E Deus fala assim: Moisés, o que você está fazendo aqui? Vou perguntar para você. Não precisa me responder. Só pensa. O que você está fazendo aqui nessa nação? O que você veio fazer aqui nessa nação? O que você está fazendo aqui nessa nação? Trabalhando? Ganhando seu dinheiro? Você está tendo tua família? Você está tendo teus bens? Glória a Deus por isso. Mas o que você veio fazer aqui nessa nação? Cuidar das ovelhas? Mas qual ovelhas? As suas ou de Deus? Eu vim para cuidar das ovelhas de Deus.
Eu vim para cuidar das ovelhas de Deus, e aqui só tem ovelhinha para ser cuidada, amém? Então deixa eu cuidar de você. Deixa eu te ajudar. Irmãos, as ovelhas, elas deixam ser cuidadas. E é por isso que eu já disse aqui, não deixa o bicho da cabeça entrar. Quem já ouviu falar do bicho da cabeça aqui? Eu já preguei aqui uma vez. Você lembra, né? Irmãos, em Israel, as ovelhas, elas estão no pasto. Lá em Israel, as ovelhas, elas estão no pasto. E o pastor está olhando as ovelhas. Quando ele vê uma ovelha bater na cabeça, ele fala assim: aquela ovelha ali está doente. Eu quero dizer para você, eu tenho visto muitos baterem a cabeça. Mas só que quando o pastor vê a ovelha bater na cabeça, ele vai lá e pega a ovelha. E sabe o que ele faz? Segura a ovelha nas pernas. Primeira coisa, segura a ovelha nas pernas. Tranca a cabeça e joga azeite dentro do seu ouvido. Sabe por que joga azeite dentro do ouvido? Porque entrou um bicho da cabeça. É um bicho que entra na cabeça. E a única coisa que a ovelha faz é bater a cabeça até morrer. Então pare de bater a sua cabeça, porque Deus quer colocar o azeite da unção. E sabe qual é o azeite? É o Espírito Santo que está entrando na tua vida. E quando o Espírito Santo entra, a tua vida transforma. A tua vida precisa ser transformada. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida sem transformação. Você precisa transformar a tua vida. Transforma a tua vida, igreja. Está vivendo todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo problema. Todo dia as mesmas situações. Parece que vocês não estão entendendo porque Deus chamou vocês para o ministério do embaixado. Irmãos, a minha responsabilidade é com Deus. E eu quero colocar o azeite na tua cabeça, no teu ouvido, para que você não vá para o inferno. Fuja do inferno. Por isso que está aqui escrito nessa palavra, que Moisés, sendo libertador, ele foi chamado para o caminho de volta, porque fugiu. Moisés foi chamado para o caminho de volta, porque fugiu. E eu quero dizer para você, se você fugir e for cuidar das suas ovelhas, Deus vai te trazer de volta. Deus vai trazer você de volta. E é melhor que você venha e faça o que Deus mandou você fazer. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, é melhor você continuar no lugar onde Deus te colocou e fazer a obra que Deus lhe confiou, até que você veja a terra prometida. Irmãos, muitas pessoas estão fugindo do chamado, e Deus vai trazer de volta. E quando traz de volta, irmãos, a situação é meio estranha, porque volta para o Egito. Deus chama Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar que você está é santo. Irmãos, você vem e recebe a palavra de Deus, e a palavra é o evangelho da paz. Que evangelho da paz é esse que nós pregamos? E o mundo está um caos. O mundo está, irmão, como a palavra mesmo diz, no maligno, e as pessoas estão sendo dominadas pelo maligno, enquanto Deus lhe deu o evangelho da paz. Aonde você chega? Aonde você está? Qual a diferença que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua família? É por isso que a Bíblia diz, irmãos,
que o embaixador, muitas vezes ele não é honrado nem pela sua família. Porque dentro da família de Cristo há traidor. Dentro da família há aqueles que negam. Dentro da família há aqueles que não acreditam. Há pessoas, irmãos, que não acreditam no teu chamado. Há pessoas que não acreditam no teu ministério. Há pessoas que não acreditam que você é um representante legal do reino de Deus. E são da sua família. Mas eu quero dizer nessa noite, para você, que Deus chamou você, mas colocou alguém do teu lado, que tem o mesmo sonho que você. Deus me chamou para esse lugar. E eu tenho certeza que tem nesse lugar aqui, pessoas que têm o mesmo sonho que eu. De ver essa nação transformada. De ver vidas transformadas. De ver pessoas alcançadas pelo evangelho da verdade. Você precisa entender uma coisa. Quando Deus dá uma missão, Ele quer a resposta da missão que foi dada. Quando Deus te deu a missão, Ele quer o relatório. Ele vai querer a resposta. E Deus falou com Moisés: volta, vai libertar o meu povo. Irmãos, Moisés volta. E nós conhecemos as 10 pragas que veio sobre o Egito. E o povo saiu o quê? Liberto do Egito. Vai para a terra prometida. O povo estava escravizado. O povo estava amarrado. O povo, irmão, vivia na mão do diabo. Porque o faraó representava o próprio diabo. O pai da mentira, o enganador. O povo vivia, irmãos, comendo cebola com pepino, que era a única coisa que eles tinham direito de comer. Irmãos, não tinha escolha, tinha que trabalhar dobrado, tinha que fazer um serviço árduo. E vem Deus e fala assim: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Eu vou te dar um lugar melhor. Eu vou te dar um lugar de paz. Eu vou te dar um lugar de felicidade. Ah, é? Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Amém. Quem quer o melhor de Deus aqui, diga amém. Amém. Você já tem o melhor de Deus. Tome posse daquilo que Deus te deu. Mas existe uma coisa. Há, irmãos, momentos na vida do embaixador que ele tem que passar pelo deserto. Sabe o que é isso? Vocês acham que o embaixador aqui, ele fica tranquilo? Bom, às vezes ele nem dorme. Eu já estive conversando com ele uma vez, numa reunião que nós tivemos. Que as pessoas levam problemas para ele. E ele tem que resolver, porque ele não pode deixar o povo sem resposta. E ele não pode preocupar o presidente da nação. Porque ele é um representante, então ele tem que achar a resposta. E ele fica desesperado. Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, Moisés estava levando o povo. Aí entrou pelo deserto. Situação difícil da vida, ao qual de repente você não espera. Deserto, irmãos, ninguém quer passar pelo deserto, amém? Ué, a igreja quer passar pelo deserto? Então fique no deserto. Vou repetir, só para te dar um alívio. Ninguém quer passar pelo deserto, amém? Amém? Mas se você quiser, pode continuar. Porque Deus quer tirar você hoje do deserto, amém? Porque o deserto, irmão, às vezes as pessoas pensam que é só a falta de dinheiro. Às vezes o deserto as pessoas pensam que é a falta de amor. Às vezes as pessoas pensam que o deserto é a falta de companheiro ou companheira. Às vezes as pessoas pensam que o deserto, irmãos, é a ingratidão. Mas eu quero dizer para você que o deserto não é isso. O deserto é o lugar que você aprende. O deserto é a escola. O deserto é aperfeiçoamento. O deserto, irmãos, é a capacidade de fazer fluir de ti o seu melhor, irmãos. Isso é o deserto, porque Deus faz isso. Deus usa o deserto para usar a capacidade dos filhos dele. E o que acontece? O povo passa por deserto, anda 3 dias e chega onde? Em Mara. Por quê? Agora ele chega em Mara, irmãos. E o detalhe, eu quero dizer para você, passa pelo deserto. Todas as pessoas que estão no deserto precisam de quê, irmãos?
Precisa de quê, igreja? Precisa de água. E eu quero dizer para você uma coisa, que o Salmo 42 que Davi escreveu, ele entendeu o que é deserto da alma. Será que você está passando por esse deserto da alma? Eu quero te dar para você uma boa notícia, porque Davi escreveu: assim como a corça anseia pela água, assim é a minha alma que tem sede de Deus, o Deus vivo. E eu quero dizer para você, se você veio à fonte, a fonte está sendo derramada sobre você, porque Jesus, ele fala no livro de João capítulo 4, que quando aquela mulher samaritana, ela chega à fonte, ela ia pegar uma água que ia ter necessidade de beber, mas ela encontrou ali uma outra fonte, e a fonte é Jesus. E é por isso que Jesus, ele disse: quem bebe da minha água não tem sede, porque ele se transformará numa fonte, ele mesmo será uma fonte. E eu quero dizer, receba a água do Senhor. Você precisa receber, irmãos, porque eu estou sendo fonte, eu quero transbordar para você. Receba ânimo, receba coragem, determinação. Entenda porque Deus está falando com você. E aí, irmãos, o povo começou a o quê? Ah, Moisés! Irmãos, eu disse uma frase aqui, vou repetir. Quando se rouba a fé, a única coisa que lhe resta é a incredulidade. E na incredulidade, o diabo terá êxito nos seus intentos. Porque o diabo é o pai da mentira. E o pai da mentira, a função dele é roubar, matar e destruir. Como está escrito no livro de João, capítulo 10, que o diabo, ele veio matar os teus sonhos, destruir a sua vida e roubar o seu ânimo. E quem, irmãos, não tem ânimo, ele está destruído. E quem está destruído, irmãos, ele só vê ruína. E quem só vê ruína, irmãos, ele se vê desesperado porque foi roubado tudo dele. Mas Jesus vem e muda a história. Porque Jesus veio para dar vida. E quem tem vida, ele tem ânimo. Quem tem vida, ele recebe coragem. Por quê? Ele está bebendo da fonte, então ele está tendo disposição para andar um pouquinho mais. Ande um pouquinho mais, irmãos. Moisés, olhando o povo começou a pedir: me dá água, Moisés. A água que nós estamos bebendo está amarga. A água de mar é amarga. A sua água, talvez, que você está bebendo, a água da vida que você está passando, talvez está sendo amarga, porque as situações que você está vivendo não está entendendo, a situação que você está passando, ainda não entendeu o mistério que Deus tem para você. Mas está difícil de ler a Bíblia, está difícil de ir na igreja, está difícil de orar, está difícil de evangelizar, está difícil de fazer tudo que honra e glorifica ao Senhor, porque a sua atenção está para as suas ovelhas. Então eu quero dizer para você nessa noite: dê atenção às ovelhas do Senhor, e eu tenho certeza de uma coisa, que Deus vai transformar a sua água amarga em água doce. Sabe por que a água se torna doce? Porque no livro de João capítulo 15, Jesus diz: porque a tua água se tornará doce. Ele fala para mim, fala para você, aqueles que estão ligados à videira verdadeira, ele será podado, limpo, porque ele, sendo ligado à videira verdadeira, ele vai produzir frutos da oliveira. Irmãos, e a oliveira é a árvore é Jesus, é o tronco. Você recebeu de Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que quando Moisés começou a observar que o povo murmurava, e eu quero aqui dar um alerta para você que está aqui, você que está em casa: cuidado com a murmuração, porque a murmuração lhe traz a desobediência, e o desobediente traz um pecado de feitiçaria, e a Bíblia nos fala que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus.
não murmure não, irmãos. Está difícil a sua prova? Está difícil a sua luta? Dá glória a Deus. Ah, pastor, porque não é o senhor que tem o marido que eu tenho, não é o senhor que tem a mulher que eu tenho, não é o senhor que tem o filho que eu tenho, não é o senhor que passa o problema que eu passo, não é o senhor que passa isso. Irmão, Jesus falou, cada um toma a sua cruz, eu estou com a minha, pegue a sua. Antes, Jesus carregou a mais pesada, fique tranquilo, porque essa que você está levando é leve em comparação a que Jesus levou por você, porque ele levou a sua, levou a minha, levou de todos nós. Então é leve, irmãos, porque é leve e momentânea a vossa tribulação, mas Jesus, ele fala pela fidelidade dele, ele está te dando um escape. Sabe qual é o escape? A água está amarga, então jogue o lenho. Jogue o lenho, olha a árvore é Jesus, e de Jesus, irmãos, tem vida, porque ele é a árvore da vida, ele é aquele, irmãos, que faz com que você tenha vida. Por isso que o Salmo 1 diz, que aqueles que têm ouvido e meditado na tua palavra, de dia e de noite, ele será como uma árvore para quê? Para ser plantada onde? Junto ao ribeiro, e ribeiro, irmãos, aquela água estava amarga, se tornará doce. Por quê? Tudo quanto ele fizer será bem sucedido, mas não serão assim os ímpios, porque irão de perecer. Irmãos, por isso que quando nós olhamos para essa palavra, o povo murmurou. Moisés fala com Deus, e Deus fala para Moisés: o que o povo quer? O que queres que eu te faça? O que é que você quer que Deus faça por você? Tem uma frase, ela não é bíblica, mas ela é muito interessante. Você só será uma pessoa diferente quando você tomar atitude diferente. Caso contrário, você continuará sendo a mesma pessoa. A diferença de quem serve a Deus é pelas suas atitudes diferentes que ele toma diante de todas as outras pessoas. Diferença é aquela que leva você a exaltar a Deus. Diferença é aquela atitude que você faça que dê para outros gratificação. Essa é a grande diferença. Porque às vezes as pessoas querem fazer diferença para o seu próprio prazer. Isso não é diferença. Isso é egoísmo. Isso, irmãos, é egoísmo. Isso é soberba. E a Bíblia diz que os soberbos serão abatidos. Eu quero dizer para você, tome uma atitude diferente. Seja um servo obediente. Eu estou com um texto na Bíblia que não me sai da cabeça. Já tem 3 semanas, desde quando o Gabriel falou, servo inútil. Irmãos, servo inútil é aquele que faz só o que tem que fazer. E a igreja do século 21, não estou falando dessa igreja, eu estou falando das igrejas, e todas as denominações, não só batista, não só assembleia, não só presbiteriana, todas as denominações, tem servos que são servos, e tem servos que são servos inúteis. Não seja um servo inútil. Só faz aquilo que tem que fazer. Faça além da sua capacidade. Faça além das suas forças. Faça além das suas possibilidades. Porque enquanto você for limitado a fazer só o que é lhe mandado, você será um servo inútil. Porque só faz o que o seu Senhor manda. A Bíblia é bem clara. E é por isso que Moisés, irmãos, ele fez mais do que Deus mandou. Amém? Deus mostrou a árvore para ele. Vamos ler o texto? Porque eu vou finalizar. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ele deu um estatuto de ordenança, e ali os provou. Irmãos, Moisés deu a água doce, mas Moisés deu mais do que a água doce, porque naquele momento, quando a água se torna doce, Moisés dá um estatuto
para o povo. Versículo 26. Coloca aí. E disse assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Vou repetir. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. A igreja está ouvindo a voz de Deus? Amém. Aí ele continua dizendo: e fizeres o que é reto diante dos olhos. Salmo 139. Está escrito: se você subir o mais alto do céu, Deus está. Se você descer ao inferno, Deus está. Se você descer no mais profundo do mar, Deus está. Se você pensar, Deus já sabe. Se você imaginar, Deus já conhece. Porque a Ele é patente todas as coisas e nada está oculto aos seus olhos. Irmãos, nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada. Nada. Por isso que Ele sabe quantos fios de cabelo tu tens sobre a tua cabeça. Ele sabe. Deus sabe. Ele sabe. Vamos continuar? E fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e inclinares os teus ouvidos aos seus o que, igreja? Mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor? Qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou, igreja? Só o irmão que sabe, irmão. Pode repetir mais alto, por favor? Qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou? Repita, irmão. Mais alto, irmão, mais alto. Diga aí, mais alto. Quero ouvir tua voz. Repita. Qual o primeiro mandamento que o Senhor nos deixou? Irmão, tá aí. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Coloquei a mão nas cadeiras, né, irmão? Amar o próximo como a ti mesmo. A igreja do século 21 está perecendo por isso. A igreja do século 21 está perecendo por isso. Quem é que está amando o próximo como a ti mesmo? Porque amar o próximo como a ti mesmo, irmãos, nós precisamos entender o que Jesus fala do bom samaritano. Vai eu vou rapidinho para me finalizar. Vai andando, ele é pego pelo ladrão, é roubado, espancado, aí vem um primeiro embaixador, levita, aquele que tem responsabilidade de ir na frente da batalha. O levita vai na frente, irmão. Sabia que o levita vai na frente? Sabia? Os levitas vão na frente, tocando as trombetas. São os primeiros a morrer. Passou. Viu lá e nem tinha. Vou deixar passar. A segunda já não deixo. Vem o outro, sacerdote. Olhou, também não. Só que veio um samaritano. Viu caído. Falou assim: o que você precisa? Não perguntou. O samaritano não perguntou o que ele precisava. Você foi roubado? Tá bom. Quanto te roubaram? Você quer quanto? Eu vou te ajudar. Você está machucado? Você quer que eu te cuide da sua ferida? O samaritano não perguntou quanto que ele precisava,
O samaritano não perguntou se ele precisava ser cuidado. O samaritano não perguntou se ele tinha condições de retribuir aquilo que ele estava fazendo. O samaritano, ele entendeu o que é amar o próximo. Ele pegou aquele que estava caído, colocou sobre a jumenta, levou-o ao hotel e disse: cuida dele, aqui tem 2 moedas, quando eu voltar, tudo que ele gastou, eu vou lhe pagar. Por que Jesus conta essa história na Bíblia? Será que Jesus contou por contar? Não. Ele estava dizendo: você tem amado o próximo mesmo? Será que você tem feito igual o levita que tem passado, olhado? Não vou perder a chance. Não vou mesmo. Não vou. Não vou, irmão, não vou perder a chance. Graças a Deus, o que me sustenta é o Senhor. Graças a Deus, eu disse com o irmão, não sei quem foi, que não roubaram a minha fé. E não vão conseguir roubar, por isso que eu creio. E é por isso, irmão, que eu disse assim, estou fazendo a obra, eu estou construindo, eu estou fazendo o portão, estou fazendo o púlpito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E Deus sabe quem é o samaritano. Deus sabe quem é o samaritano que foi. Deus sabe quem é o servo que não é inútil. Deus sabe. Deixa o pastor lá. Ele quer fazer a ideia dele? Deixa ele. Quem mandou ele passar por aquele caminho? Deixa ele. Estou nem aí. Irmão. Você acha que os olhos do Senhor não estão vendo? Está vendo? Segundo o mandamento, está ali, se ouvires os mandamentos e guardares o estatuto, nenhuma das enfermidades. Irmão, olha só o detalhe. Se ouvires o mandamento, se guardares o mandamento e o estatuto, vírgula, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Irmãos, o Egito foi assolado com todos os males que eu e você somos assolados hoje. Finança, morte de filho, praga, doença, maledicência, tudo. Tempestade de areia, negritude, pus, saindo lepra. Irmãos, então eu estou ensinando para você. Seja um bom samaritano. Seja um bom samaritano. Porque, irmãos, eu quero finalizar aqui. Seja obediente. Obedeça o que Jesus falou para você. Eu disse aqui que não vou pregar sobre Jesus, vou pregar o que Jesus mandou pregar. E Jesus mandou te falar tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja melhor. Ele não quer que você seja assolado pelos espíritos malignos que estão aí no mundo. Ele não quer que você seja assolado pelas enfermidades. Porque, irmão, Jesus, Ele disse assim, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se fez maldito no meu lugar, então maldição não chega na minha casa. Sabe por que maldição não pode chegar na minha casa? Porque, irmãos, eu não vou dar legalidade. Mas no livro de Provérbios, capítulo 26, diz assim, maldição nenhuma chega na tua casa se não houver uma legalidade. Qual é a legalidade? Desobediência, irmão. Por que o mundo está assim? Porque o mundo não obedece a Deus. O mundo lá fora e o mundo dentro da igreja. Irmãos, Deus não fez acepção de pessoa. No livro de Deuteronômio está escrito que Deus não fez acepção de pessoa. Ele chamou todos para abençoar. Ele chamou todos para alcançar a mesma estatura de varão perfeito diante dele. E é por isso que ele diz que sem a santidade, ninguém que está aqui dentro verá o Senhor. Então, a questão, irmãos, você quer obedecer ou desobedecer? Simples. Obedeça o chamado que Deus fez. Seja obediente ao chamado. Seja obediente como embaixador e faça tudo que Deus mandou você fazer. E seja feliz. Não murmure. Se você está
passando pelo deserto de Mara, irmãos, clame, porque Deus vai mostrar a árvore para você. E a árvore é Jesus. E você pega a árvore que é Jesus e lança na tua água. E ela se tornará doce para você beber. Então você será feliz. Porque diz ali, todo o texto da Bíblia. E para finalizar, Jesus termina dizendo assim: indo ao Gólgota, ao monte chamado Caveira, carregando a sua cruz. Livro de Lucas está descrito isso. A partir do versículo 20, capítulo 20. Ele indo para a cruz. Havia algumas mulheres, não homens, mas mulheres. E elas disseram assim: ah, que feliz foi a mãe que te amamentou. Feliz foi a mulher que te deu leite. Jesus olha para as mulheres e diz assim: pois não. Felizes são as estéreis, porque não terão sofrimento da perca do filho. Felizes são aqueles que ouvirem a minha palavra e as praticarem. Jesus termina com essa palavra. Só que ele vai no Gólgota e expira. E ele termina voltando e dizendo: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então Jesus dá uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Você nessa noite foi ensinado. Deus falou com você, porque essa palavra ela é verdade. Agora cabe a você não deixar o diabo te roubar. Cabe você guardar o que Deus lhe deu. Cabe você segurar aquilo que Deus te deu. E então, você será bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles serão também alcançada a misericórdia. E eu lhe convido a te colocar de pé. Eu quero fazer uma oração e depois vou passar para o dirigente novamente. Eu não vou chamar ninguém aqui para orar. Eu só chamo quando o Espírito Santo me diz para me chamar. Mas eu quero fazer uma oração e eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a mão direita sobre o coração. Sua mão direita. Às vezes a gente fala a mão direita, a pessoa bota a mão esquerda. Eu não entendo. A gente fala direita, a pessoa bota a esquerda. Eu não entendo. Vai botar a direita. Porque a Bíblia diz que a direita é vida. Então você precisa de vida como eu também preciso de vida. Amém? E para você ter vida, você precisa de água. Porque o seu corpo necessita de água. Você pode ficar sem comer, mas sem água você não consegue sobreviver. Você precisa de água. E eu quero orar para que você receba a água de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua palavra, ela foi ministrada com poder e autoridade à vida dos Teus filhos. Meu Deus, e eu creio, Pai querido, que essa palavra que foi ao coração dos Seus filhos é como uma fonte. E se eles, Pai querido, beberam dessa água, eles podem se tornar uma fonte. Uma fonte, Pai querido, para jorrar também, Pai querido, água doce, Pai querido, em águas amargas. Porque existem pessoas amargas, Pai querido, pessoas amarguradas, pessoas aflitas, pessoas, Pai querido, frustradas. Mas quando bebe da água de Jesus, há uma transformação. Meu Deus, que haja transformação na vida de cada irmão aqui presente. Meu Deus, e aqueles irmãos que estão nos acompanhando também pelo canal da internet e que, pela fé, colocaram a mão no seu coração. Meu Deus, que essa palavra alcance eles também. E que eles possam, Pai querido, também ter uma vida transformada, mudada, Pai querido. E ser abençoado, Pai querido. Porque quem bebe da água de Jesus, ele tem uma vida transformada. E é por isso, Pai querido, que nós vamos viver de glória em glória, em vitória em vitória. E nos alegrando no Senhor. Porque alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor.
Meu Deus, eu rogo ao Senhor e lhe peço que essa palavra seja uma boa semente, pois ela por si só já dá o seu próprio fruto, e que eles venham e entendam o chamado na vida deles, e que eles reproduzam, Pai querido, a boa semente que foi lançada no coração deles, na mente deles, na alma deles, para que Deus, Senhor, seja glorificado. Assim eu agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. E eu volto.